E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você está se perguntando, uai, mas esse cara fazia cover de música, cantando, tocando guitarra e agora tá aqui reagindo a um vídeo sobre trabalho remoto, é porque você não assistiu meu vídeo anterior ainda. E eu convido você para assistir meu vídeo anterior, onde eu falo um pouco mais sobre qual é o futuro desse canal, qual é o rumo desse canal, eu falo um pouco mais sobre qual é o meu momento de fato e que eu ando trabalhando para poder trazer de melhor conteúdo para vocês, um conteúdo assim que eu consiga me destacar 100%. E sabendo disso, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco mais meu lado programador e qual é o contexto. Eu já trabalho remoto, ou seja, eu trabalho da minha casa como programador, eu acho que vai fazer uns bons 3 anos. Eu comecei em 2020, a gente já está na metade de 2023, então vai fazer uns 3 anos que eu comecei a trabalhar remoto. Só que eu percebo que na comunidade, assim, principalmente os CEOs, os diretores de empresa, eles andam pregando contra o trabalho remoto. E isso é uma coisa que tem me interessado de uma certa forma, e eu achei um vídeo bem legal que reflete um pouco sobre isso. E eu vou trazer aqui e vou, além disso, trazer minhas informações que eu tenho aqui e complementar esse vídeo. Tá, é um vídeo do canal Lucas Montano, faz um tempinho que eu tenho acompanhado o trabalho dele como dev, né? Pelo visto ele manja de Python e manja um pouquinho de Next também. Desculpa, eu não sei se é um pouquinho, mas ele manja de Python e, pelo que eu vi, manja de Next também, alguma coisa assim. E eu já sou mais focado na área do Next, né? Eu sou mais focado na área da programação front-end. Então vamos ver o que o Lucas Montano tá falando aqui sobre o trabalho remoto e o que ele também colheu de informação sobre o trabalho remoto. E aí, pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Renan e esse daqui é o canal O Pai Roqueiro, um canal onde a gente aborda sobre programação, sobre música, sobre vida cotidiana, sobre relacionamentos e o que mais vocês deixarem nos comentários. Desde já eu peço para você deixar o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser avisado de todo vídeo que eu lanço aqui no canal. Bom, sabendo disso, vamos pro React. Sinceramente, eu não acredito que a gente tem que falar sobre isso de novo. Mas enfim, as notícias estão aí e eu tenho que opinar. Há mais ou menos uma semana atrás, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, tô cansado de falar do Sam Altman aqui no canal, mas é muita revolução que esse cara tá fazendo. Ele falou que o trabalho remoto foi um grande erro na tecnologia e eu tenho que concordar com ele dessa vez. Eu sei, eu já gravei vídeo aqui defendendo o trabalho remoto, mas chega um momento que tu tem que ser sincero, né? E uma das coisas que a gente tem que ser sincero é Tá, a gente tem que saber qual que é o ponto. Eu também tenho umas conclusões. Na verdade, eu tenho umas conclusões que o trabalho remoto pode ser um erro e também tem umas conclusões que o trabalho remoto pode ser uma benção. Vamos ver para que lado que ele está caminhando, né? que, na verdade, o trabalho remoto mostrou que o trabalho é só trabalho, né? Eu posso concordar com o que as pessoas estão falando aí, que tu tira. Pera aí, antes de eu falar minha opinião, vamos ver o que o cara falou no artigo. E como vocês podem perceber, eu tô usando o navegador do momento, o E antes de eu falar a minha opinião, bora ver a opinião dele. Microsoft Edge. Enfim, OpenAI CEO Sam Altman says remote work was a big mistake for tech. Joshua Bolt. Vamos ver o que se diz aqui. É um artigo muito interessante, fotinho de sempre lá do TechCrunch. Ele fala o seguinte aqui. Altman tá se juntando a old-fashioned chorus of anti-remote work tech CEOs. Então o Altman aqui, ele tá se juntando a todos os velhotes, né, anti-remote, que são contra o trabalho remoto no mercado de tecnologia. Os CEOs da antigueira, digamos assim, os dinossauros. E um desses CEOs também se enquadra, pelo que eu vi, o Elon Musk. Eu acho que eu vi num vídeo dele mesmo. Que ele falou que o Elon Musk falou que o trabalho remoto é imoral porque os entregadores de comida não têm as possibilidades de não tem a possibilidade de trabalhar remoto igual nós programadores, né? Bom, se for assim, eu acho que trabalhar limpo também é imoral, porque tem pessoas como lixeiros, mineradores de carvão, pessoas
que trabalham em obra que voltam todos sujos para casa. Então, eu acho que temos que trabalhar todos sujos, né? Se for seguir essa lógica. Sauros. Então o Altman diz o seguinte: I think definitely. Desculpa pelo meu inglês também, não é dos melhores. Eu vou me esforçar, tá? I think definitely one of the tech industry's worst mistakes in a long time was that everybody could go full remote forever. And startups didn't need to be together in person, and there was going to be no loss of creativity. Então, basicamente, o que ele está falando é que o maior erro da indústria de tecnologia foi que todo mundo poderia entrar no estilo de trabalho remoto para sempre e que as startups não precisariam ter as pessoas juntas lá para trabalhar e que a perda de criatividade não viria. Então, isso foi o que ele falou aqui durante um bate-papo com o jornal Fortune. O que mais foi dito? I would say that the experiment on that is over, and the technology is not yet good enough that people can be full remote forever, particularly on startups. Então ele falou que basicamente a gente não tá lá ainda em termos de tecnologia. E eu não sei, cara. O Slack funciona muito bem pra mim. E eu acho que não é nem questão de tecnologia, eu acho que é mais questão de cultura mesmo. A cultura da comunicação assíncrona não funcionou como esperado. E essa não é... Então, não funcionou onde? Na empresa dele? Aí, onde que não funcionou isso daí? Como eu falei, eu conheço alguns casos que o trabalho remoto foi uma maldição e alguns casos que o trabalho remoto foi uma bênção. Então vamos lá. Não é a primeira vez que o... Vocês me desculpem, eu só vou avançar, deixar aqui na velocidade de 1,5, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. O Altman, ele expressou os sentimentos dele sobre o trabalho remoto. Mas tem uma parte importante aqui, é que ele disse já que tem algumas exceções, né? E ele ressaltou que os melhores talentos... Opa, eu vou voltar um pouquinho. Saiu da tela. Que tem algumas exceções, né? E ele ressaltou que os melhores talentos, digamos assim, da OpenAI estão remoto. Então, vamos ver esse tweet aqui. Na verdade, a OpenAI tá contratando, tá? E ele tweetou... Ou seja, ele diz que os melhores talentos do time dele estão remoto. Mas também diz que trabalho remoto é só trabalho? Como assim? Tipo... Ele tweetou o seguinte aqui: sei que não devo me gabar da OpenAI, mas a densidade de talentos nessa escala, 375 pessoas, é um emoji ali. E não acho que tenha acontecido na indústria de tecnologia na memória recente. Enfim, ele tá se gabando aqui do quanto talento tem na OpenAI, mas aí alguém respondeu, todas essas pessoas aí estão trabalhando no escritório. Na verdade, perguntaram aqui se de todas essas pessoas se tem alguma trabalhando remoto, né? E ele respondeu que algumas sim estão trabalhando remotamente, mas a maioria estão trabalhando pessoalmente no escritório. E na opinião dele, a maioria das empresas de tecnologia que se apressaram aí pro full remote de forma permanente cometeram um grande erro. E as rachaduras aí, né, e as consequências disso estão começando a aparecer. E que, claro, funciona para alguns. Então, o que eu posso dizer é que eu concordo que, de fato, tá, é difícil, cara. É difícil pra empresa mesmo. Porque uma das coisas que as empresas sempre pediram, né, é que o funcionário vestisse a camiseta. Eu acho que uma coisa que fica bem evidente quando tu trabalha remotamente é que o trabalho é só um trabalho. E é difícil, digamos, a empresa fazer tu perceber, ou fazer tu acreditar, não perceber. É difícil a empresa fazer tu acreditar que a empresa é uma família, né? Que tu faz parte dessa família quando tu não tá na mesma casa que essa família. Quando tu tá... Cara, eu tenho uma opinião controversa sobre isso, porque, assim, eu tô trabalhando full remoto, né, desde 2020. E desde 2020 eu abraço a camisa de todas as empresas que eu trabalho, pelo menos, e não é só eu. Assim, cara, eu tô caminhando para 2 anos na empresa que eu tô atualmente, né? E só tá acontecendo isso porque eu vejo ali que nessa empresa a gente pode contar com todos. Assim, se eu estou precisando algo do back-end, o back-end se prontifica a fazer. Se eu estou precisando de algo de design, a designer vai lá e se prontifica a fazer. É lógico, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe no que você está blocado. Você tem que avisar aquilo que você está blocado, aquilo que você está travado, né? Olha só, na tua casa com a tua família
de verdade. E tu percebe que a empresa não é tua família nesse momento. E aí tu começa a priorizar outras coisas. Tu começa, olha só que absurdo, tu começa a sair da reunião às 6 horas da tarde, fechar o computador e ficar com a tua família real, ao invés de precisar pegar mais 1 hora de ônibus ou ficar até tarde. Tu começa a perceber que o intervalo do almoço é uma oportunidade pra caminhar com a tua esposa no sol, quando tem sol, né? Hoje tá um tempo nublado. Enfim, tu começa a perceber que tu consegue até ir na academia de manhã, olha só, e não se atrasar pro trabalho. Enfim, tu começa a ter uma vida. E eu acho que esse é um dos problemas. Na verdade, isso fica bem evidente quando se comparam. Aí, no caso aqui tem alguns CEOs, eu não consegui achar o artigo agora, mas que falaram que os funcionários que começaram remotamente. Olha, não nego que em questão de qualidade de vida, a qualidade de vida do trabalho remoto é muito melhor. Não nego. Tipo, só do fato de eu não ter que ir até a estação, pegar o metrô, ou se não fazer todo aquele protocolo, assim, tipo, passar 1 hora me arrumando, escolhendo roupa. Pessoal, me desculpa, é que eu tô meio doente ainda, então tá meio difícil. Mas passar 1 hora escolhendo roupa, aquele protocolo, pentear cabelo, pro cabelo ficar de uma maneira que ele aguente no final do dia, se carregar desodorante, porque é normal, todo mundo vai acabar fedendo 1 hora do dia, e se não tiver desodorante, então, daí você vai pegar metrô, o metrô tá atrasado, se você chega 2 minutos de atraso, não, 2 minutos ainda tem tolerância, mas se por acaso o metrô atrasa, você chega 10 minutos, desconta da sua folha de ponto, cara, assim, na questão do trabalho remoto, se você vê que você está sem trabalho de fato, ou se você consegue ter uma flexibilidade de horário, você consegue fazer o que ele falou, ir para a academia de manhã e trabalhar no restante do dia. Pensa, só pelo fato de não pegar transporte, principalmente se você mora numa cidade como São Paulo, onde o transporte é caótico, você já ganha 2 horas de vantagem. Assim, numa boa, porque seria 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Aqui em São Paulo, para qualquer lugar, tirando lugares do meu próprio bairro, eu falo que é 1 hora, tá ligado? Eles não conseguem se integrar no time da mesma forma que quem começou presencialmente teve que ir pro remoto. E eu consigo me ver nessa situação. Eu posso dar um exemplo. Quando eu vim pra Holanda, eu vim e foi antes da pandemia, então eu trabalhava. Aí ele tem um ponto interessante. Porque assim, o time que eu tô dando exemplo de caso de sucesso, é um time que começou remoto. Ninguém do time se conhece pessoalmente. E é um time onde todo mundo se respeita e troca ideia. E aos poucos, todo mundo do time acabou ganhando aquele título, né, de amigo, de fato. Né? Porque, vamos pensar o seguinte, no presencial, tem pessoas que o santo não bate, e isso é completamente normal, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Só que mesmo as pessoas que o santo não bate, você tem que ir lá fazer a política da boa vizinhança, ou a pessoa vem e faz a política da boa vizinhança com você. Só que esse tempo que você está fazendo a política da boa vizinhança, você poderia estar focando em fazer outra coisa, né? Assim, para que gerar uma falsidade desnecessária, sendo que seu santo não bate com a da pessoa, ou o santo da pessoa não bate com o seu, assim. Presencialmente. E eu consegui me integrar bastante na empresa, eu consegui desenvolver, digamos assim, até um afeto pelo produto, pelas pessoas que trabalham naquele produto, acreditar na visão. Isso pra mim foi tão rápido, porque tu tá lá, tu tá inserido dentro daquele contexto ali pessoal, e tu consegue ter conversas que tu não teria numa videochamada quando tu recém começa numa empresa, tu começa a ter nos corredores, né? E eu acho que isso facilita, acelera um pouco essa pegada de tipo, tu faz parte agora do nosso time, veste a camisa e pensa na empresa. E quando eu comecei a... Cara, eu acho que isso também é pessoal, assim... Se a pessoa ela quer aprender sobre o projeto, se a pessoa ela quer aprender sobre a empresa, se a pessoa quer aprender sobre a cultura da empresa, ela vai chegar para um superior e vai questionar. Ela vai chegar para um colega de trabalho e vai questionar. Não precisa ser necessariamente no corredor da empresa. Cara, pode ser no Teams, WhatsApp ou qualquer outro tipo de ferramenta. Trabalhar pra Disney foi durante a pandemia e eu comecei remotamente. Eu vejo que a proximidade é um pouco diferente. Hoje os motivos que me fazem ficar onde eu tô é o produto, é o impacto que eu gero e o bônus, né? Não, tô brincando. Mas sim, a compensação, não tô brincando não. Então basicamente, o que eu quero dizer é, a startup que eu comecei presencialmente, ela
Foi uma decisão difícil sair dela, não por talvez as coisas que eu considerei, eu não consideraria se eu tivesse começado nela remotamente. E essa aqui é a realidade. Porque eu acho que se eu tivesse começado numa outra empresa que não tivesse gerando impacto, que fosse só a empresa para pagar as contas mesmo, o produto poderia ser até legalzinho, mas se eu tivesse começando nessa empresa remotamente, eu acho bem difícil eu vestir a camiseta. Acho que seria difícil. Teria que ser um projeto. Uma coisa, assim, é você entrar numa empresa com um projeto já rolando, e outra coisa é você entrar numa empresa num projeto inicial. Realmente, entrar numa empresa com um projeto já rolando, sendo que a maioria das pessoas trabalham presencialmente, e você tá alocado remoto, pode gerar um desconforto, principalmente porque, assim, a maioria das pessoas querem trabalhar remoto. Quem não quer ter o conforto de trabalhar de dentro de casa? Né? Então, pensa o seguinte, a partir do momento que você é o diferencial, vai rolar burburinhos. Uma equipe híbrida, realmente, uma equipe de trabalho híbrida, eu vejo que tende a dar mais problemas do que uma equipe full remoto. Porque, assim, quando eu trabalhei num híbrido, era o seguinte, eu ia trabalhar na empresa a cada 15 dias, só que tinha gente lá que trabalhava todos os dias. Então, eu chegava lá, eu era o turista. E isso que me afastava da galera. E os dias que eu ia trabalhar lá, o que acontecia? A galera que era mais próxima de mim se juntava, queria trocar informação, como é que foi a semana, como é que tá a vida, como é que tá as coisas. Só que se eu tivesse um trabalho para focar ali, essas conversas já teriam tomado um pouco de tempo. E quando a gente fala no mundo da programação, gente, para quem não é assim da área, não tem noção quanto o nosso tempo acaba sendo requisitado. O nosso tempo, muitas vezes, pode parecer que a gente tem tempo até de sobra. Só que se a gente não souber organizar nosso tempo, ou se a gente não seguir um cronograma de fato, a gente consegue se bagunçar inteiro. E o trabalho remoto tem essa vantagem. Você consegue fazer seu próprio cronograma. Entende? Deixa eu voltar pro vídeo aqui. De fato que eu vejo o impacto. Então, a gente pode perceber aí que vai depender muito de empresa para empresa, vai depender primeiro da compensação da empresa, vai depender da forma que a liderança toca a empresa, do impacto que o produto que a empresa cria gera na sociedade, como que tu, com a tua moral, com as coisas que tu curte, se conecta com esse impacto. Pode ser que não se conecte. E eu acho que o aumento da produtividade, o foco que muitos falam é relativo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo focar muito mais no trabalho remoto. Então eu acho que não tem muito a ver com a minha produtividade. Tem mais a ver mesmo com a proximidade que eu vou estar. Eu acho que nesse assunto é uma lógica simples. Conforto igual produtividade. Lembrando que pode ser relativo de acordo com pessoas. Por exemplo, se vocês que estão vendo aqui um pouco do meu cenário, eu comprei uma poltrona, né? Eu comprei os periféricos que eu queria, eu trabalho com o computador que eu quero, eu comprei um monitor que eu quero. E numa empresa, muito provavelmente eu teria que trabalhar com a cadeira que a empresa fornece, só que eles não vão fornecer uma boa poltrona, eles vão fornecer uma cadeira padrão para todos os usuários. E muitas vezes essa cadeira pode não ser tão ergonômica assim, depende da empresa. Então, ou seja, você acaba tendo um desconforto que você poderia resolver na sua casa. É lógico também que eu não vou chegar para a empresa assim, eu não vou chegar para a empresa, se não está previsto em contrato, e falar assim, ó, vocês têm que comprar uma cadeira gamer para mim, aqui em casa. E nem lá na empresa também. Não, eu não quero. Cara, eu acho que assim a gente não tem que ser o diferente, né? Da empresa como um todo, além do trabalho que eu faço. E aí a gente volta ali, talvez todo esse rodeio que eu tenho feito, foi explicado ali no início já, quando eu falei que o trabalho remoto mostrou que o trabalho é só o trabalho. E que a empresa não quer que tu acredite que o trabalho é só o trabalho. E tudo que vem depois, quando tu começa a perceber que o trabalho é só o trabalho, é ruim pra empresa, porque ela não consegue, digamos, ter poder na balança. Essa é a questão. Cara, dessa parte, além de discordar de uma certa forma, assim, eu vejo que é muito ao contrário, para falar a verdade. Eu vejo que muita gente que trabalha remotamente acaba subindo a cabeça ao trabalho e trabalhando em horas que não deveria trabalhar. Eu mesmo já peguei para trabalhar 2 horas da manhã, sendo que eu passei o dia inteiro já trabalhando. Por quê? Porque o projeto precisava acabar, tinha a sua deadline, eu tinha que cumprir.
E foi. Agora, e eu acho que é isso que também aumenta a produtividade. Porque no presencial, não. Dá 6 horas, abaixa a tampa do notebook, pega o bondão para ir para casa e abre no outro dia. Não importa se tem deadline ou não. Aqui, cara, se a deadline tá batendo e a gente já sabe aquilo que tem que fazer, por que não termina? Por que eu vou sair para ir para academia agora, sendo que eu tenho que entregar o meu projeto 2 horas da tarde e agora são 1 hora? Entende? Tem que fazer essa métrica. Aí o Sam Altman falou da criatividade. Eu não acredito que a criatividade foi impactada. Eu coloquei muita funcionalidade no ar com um time remoto e a gente nunca... a gente usou muita criatividade. Então, eu não acho que o problema é criatividade. Eu acho que o problema, na verdade, é a colaboração. Acho que também é relativo. Muitas empresas não permitem que um funcionário nem ouça uma música enquanto trabalha. Tem muita empresa que trata um funcionário como se fosse uma máquina, como se fosse, sei lá, foca na tela. Tem que ser código. Às vezes não tem nada para fazer, às vezes está subindo deploy e se coloca um fone, daí a empresa às vezes dá aquela crítica básica, né? Então, assim, e no remoto não. No remoto, cara, o tanto que você entrega, você pode ficar vendo até Netflix, você vê Naruto o dia inteiro. Se suas entregas estão feitas, qual é o problema de você ver Naruto o dia inteiro? Colaboração e o impacto que ter um time entrosado pode gerar. E isso, de fato, eu acho que se prejudica um pouco no remoto. E se eu fosse falar, eu acho que o maior erro, na verdade, que as empresas cometeram no quesito de trabalho remoto foi acreditar que a gente tinha uma boa liderança nessas empresas para que o trabalho remoto desse certo. Mas é isso, o trabalho remoto acabou. Se foi um erro ou não foi, a gente vai ver na próxima. Aí ele falou tudo. O trabalho remoto vai fluir de acordo com o líder do time. Se o líder for um líder que sabe muito bem organizar os funcionários num trabalho remoto, cara, o trabalho vai fluir muito bem. Agora, se o líder não souber fazer a administração do trabalho remoto, se for uma equipe híbrida, principalmente, e criar diferenças entre uns e outros, aí não tem futuro, cara. Aí aquele que está trabalhando remoto vai sofrer, aquele que está trabalhando presencialmente vai sofrer, o que está presencial vai cair a produtividade porque gostaria de estar trabalhando remoto, o que está trabalhando remoto vai cair a produtividade porque às vezes não vai conseguir de fato um acesso tão fácil de pessoas que estão com a empresa, por às vezes até picuinha da empresa. Então, assim, cara, isso é muito o papel da liderança, entende? Na próxima vez que a gente precisar trabalhar todo mundo remoto, pelo menos a gente já sabe quais são as empresas que têm boa liderança, né? Então as empresas que estão falando agora, olha, a gente não consegue continuar entregando remotamente. Se um dia a gente precisar voltar a trabalhar remotamente, aí pelo menos a gente já sabe identificar quais são essas empresas que ainda assim, em 2023, não têm a capacidade de ter um time trabalhando remoto e engajado no que ela vende. E é isso. Em setembro eu tô de volta pro escritório também e vamos ver como que vai ser minha vida. Me diz aí como que tá sendo a tua vida. Vai me conformando. E um grande salve para o nosso amigo Lucas Montano. Lucas, realmente, cara, seus vídeos são muito bons de assistido e quem sabe uma hora eu consiga chegar nesse mesmo nível, né? Bom, as considerações finais é o seguinte: todas as empresas, na hora de contratar um funcionário, elas colocam a condição do trabalho, seja na hora da entrevista, seja no próprio descritivo da vaga. Eles vão colocar se o trabalho é remoto, se o trabalho é presencial, se o trabalho é híbrido. E, cara, se você está numa vaga para híbrido, não questiona se pode ser full remoto. Porque se você conseguir, de fato, uma regalia, cara, eu te dou um conselho. Sua vida vai ser um inferno. Porque daí você vai ser o diferente. Por que alguns precisam ir na empresa 2 vezes na semana e o outro não precisa? Do mesmo jeito que se você está prestando para uma vaga presencial, você também não vai pedir um remoto. Você não vai pedir um híbrido. E é lógico, se você pedir e a empresa aceitar, cara, como eu falei, questão da liderança. Se a liderança aceitou que exista um ou outro diferente do time, então a liderança tem que fazer a gestão desse processo
para que flua da melhor forma. O que eu sou contra é literalmente o seguinte: olhar para minha empresa e falar assim, o trabalho remoto funciona, então todas as empresas têm que trabalhar de forma remota. E isso eu não concordo, porque como eu falei, tem culturas e culturas de empresas, culturas de funcionários, e também não concordo com o contrário. Se, por exemplo, o do ChatGPT, né? Eles falam que o trabalho remoto não funciona, que o trabalho remoto é imoral, e não quer que ninguém trabalhe remoto. Cara, de verdade mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar remoto num time que já era da sua cultura trabalhar de forma remota, com certeza minha produtividade aumentou muito mais. Muito mais mesmo. E eu tenho certeza que se eu tivesse uma empresa, eu não conseguiria entregar tanto. Porque aqui, cara, a empresa me deu tanto conforto, mas tanto conforto, que eu sinto essa necessidade de retribuir do mesmo nível. Bom, pessoal, deixe nos comentários aí, você é a favor ou contra o trabalho remoto? E também deixe o porquê. Eu ainda espero ganhar um comentário de vocês. E, bom, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho de notificações. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima. Tchau!